Agora, esta é a história precisa de Ed Gein. Não vou falar sobre a série da Netflix, que na minha opinião foi uma representação repugnante de Ed e seus crimes. E não digo repugnante pelo fato de mostrar o que Ed realmente fez, mas digo no sentido de como foi imprecisa, especialmente pelo desrespeito com Bernice Warden e sua família sobrevivente. Agora, não vou fazer nenhuma referência cruzada com o programa da Netflix neste vídeo. Este é apenas um documentário sobre Ed Gein. Mas, dado o quanto a história de Ed Gein ganhou atenção depois da série da Netflix, achei importante incluir essa mensagem no início deste documentário. Obrigado por ouvir, espero que aproveite, e aqui está um retrato fiel da vida e dos crimes de Ed Gein. Os nomes Norman Bates, Buffalo Bill e Leatherface são sinônimos de alguns dos personagens mais assustadores da história dos filmes de terror. Cada um deles é uma figura perturbadora que comete atos horríveis contra outros seres humanos, tão chocantes e monstruosos que parece impossível terem sido inspirados pela realidade, e ainda assim foram. Nenhum desses personagens é uma recriação direta, mas todos se inspiram fortemente na vida e nos crimes de Edward Theodore Gein. Sua natureza distorcida, sua personalidade perturbada e a maneira horrenda como cometeu seus assassinatos deixaram uma marca permanente na cultura americana, infiltrando-se na ficção e moldando o horror moderno. Para compreender as origens desse psicopata americano, é preciso analisar a trajetória de Gein desde o nascimento até a morte, investigando como um homem tímido do interior cometeu crimes tão horrendos. Esta é a verdadeira história de Ed Gein. A origem da mente perturbada de Gein pode ser encontrada em sua família. Seu pai, George, teve uma infância difícil, ficando órfão aos 3 anos quando perdeu os pais e irmãs em uma enchente. Criado pelos avós maternos, George cresceu inseguro, sem rumo e cada vez mais dependente do álcool para lidar com sua baixa autoestima. Sua vida mudou, no entanto, quando conheceu Augusta, a mulher que se tornaria mãe de Ed. Augusta era uma mulher robusta, dominadora, com uma devoção inabalável à religião e uma obsessão rígida pela moralidade. Ela via o mundo ao seu redor como corrupto e pecaminoso, protestando contra o que considerava uma imoralidade desenfreada. George e Augusta se casaram em 4 de dezembro de 1899, mas a união deles estava longe de ser feliz. George, fraco e pouco confiável, tornou-se um alvo constante do jeito dominador de Augusta. Sua incapacidade de se impor e sua dependência do álcool deixaram o casamento sem amor e tenso, frequentemente resultando em confrontos violentos. Apesar da infelicidade que marcou o relacionamento deles, Augusta deu à luz seu primeiro filho em 17 de janeiro de 1902, um menino chamado Henry. Augusta disse que não sentia nenhum vínculo com ele e desejava, na verdade, ter uma filha. Quando ficou grávida novamente, Augusta rezou por uma menina, acreditando que uma filha poderia representar a pureza e a devoção a Deus que ela tanto desejava. Suas orações não foram atendidas. Em 27 de agosto de 1906, no condado de La Crosse, Wisconsin, Augusta deu à luz Edward Theodore Gein. Ela ficou horrorizada e desanimada com a chegada de outro filho, sentindo-se traída pelo próprio Deus. No entanto, com o tempo, ela escolheu aceitar o menino, mas não sem impor condições. Augusta jurou que Ed não cresceria como os outros homens, que ela considerava lascivos, de boca suja e depravados. Aos olhos dela, Ed estava destinado a ser diferente, moldado não pela corrupção do mundo exterior, mas pela sua própria visão rígida de pureza e retidão. Essa base distorcida criada por Augusta se tornaria a pedra angular da mente perturbada de Ed Gein, preparando o terreno para os horrores que um dia o tornariam infame. Quando Ed Gein era criança, seus pais tinham uma mercearia local, mas venderam e se mudaram por um tempo para uma pequena fazenda de laticínios perto de Camp Douglas.
Eles acabaram se estabelecendo de vez em uma fazenda em Plainfield, Wisconsin. Augusta mantinha a casa com ordem e limpeza rigorosas, e o isolamento da fazenda permitia que ela se protegesse e também aos filhos do que considerava os padrões morais escandalosamente baixos dos habitantes da cidade. Como uma luterana devota, Augusta assumiu total responsabilidade pela educação religiosa e moral do menino. Os irmãos só saíam da fazenda para ir à escola, ficando afastados das outras crianças. Nenhum dos dois se encaixava. E Augusta se opunha fortemente a qualquer tentativa deles de fazer amizades, indignando-se com a ideia de que se associassem a quem ela via como pessoas comuns e corruptas. A experiência de Ed na escola foi miserável. Seu olho caído, sorriso torto e jeito gentil e afeminado faziam dele um alvo frequente de ridicularização e bullying. E sua situação em casa não permitia saída. Seu pai costumava espancá-lo em crises de fúria alcoólica, enquanto sua mãe lotava a casa com discursos intermináveis sobre pecado e moralidade. Com o fracasso da fazenda, Ed passou a se refugiar cada vez mais em seu mundo de fantasia, afastando-se da realidade. Ao atingirem a idade adulta, os irmãos trabalhavam na fazenda e faziam bicos na comunidade, sendo conhecidos como jovens confiáveis e trabalhadores. Enquanto isso, a dependência do pai deles em relação ao álcool piorou e, em 1937, George estava fisicamente debilitado e incapaz de cuidar de si mesmo. Ele passou a depender completamente da família, que o ressentia. Seu declínio terminou em 1º de abril de 1940, quando ele morreu de insuficiência cardíaca. Sua morte não foi muito lamentada. Na verdade, esposa e filhos sentiram certo alívio por não precisarem mais cuidar dele. Naquele período, a Segunda Guerra Mundial já ocorria. Embora nem Henrique nem Ed tenham servido, Henrique era velho demais, e Ed foi considerado inapto devido à visão prejudicada causada por seu olho caído. Os irmãos expandiram seu trabalho além da fazenda, e Henrique ganhou reputação por sua dedicação. Enquanto isso, Ed passou a cuidar de crianças para famílias locais que gostavam muito dele. Apesar de geralmente se darem bem, a tensão entre os irmãos aumentou por causa da mãe deles. Henry ficava profundamente incomodado com o controle que Augusta exercia sobre Ed, comentando mais de uma vez que o relacionamento deles parecia doentio. Ed ficava perturbado com essas críticas, incapaz de compreender como seu irmão podia questionar Augusta, a quem ele considerava uma santa e a personificação da pureza. A desaprovação de Henry criou um abismo entre eles e começou a afetar a maneira como Ed via seu irmão mais velho. Logo depois que Henry expressou preocupação com a dedicação do irmão à mãe, ocorreu uma tragédia. Em 16 de maio de 1944, Henry morreu repentinamente aos 43 anos de idade. Os dois irmãos combatiam um incêndio em Marshland, próximo à fazenda deles. Os relatos divergem sobre a origem do incêndio. Alguns dizem que foi acidente, outros sugerem que os Gain o iniciaram para queimar a grama seca. De acordo com Ed, uma rajada repentina de vento fez com que as chamas se espalhassem descontroladamente e, enquanto tentavam conter o incêndio, Henry desapareceu. Ed foi buscar ajuda, e quando o grupo de busca chegou, ele os levou diretamente ao corpo do irmão, como se soubesse exatamente onde encontrá-lo o tempo todo. Henry foi encontrado de bruços, sem queimaduras, mas havia hematomas peculiares em sua cabeça. A causa oficial da morte foi registrada como asfixia por inalação de fumaça, uma queda e um ferimento na cabeça. Na época, não houve suspeita de crime, mas relatos posteriores sugerem que Henry pode muito bem ter sido a primeira vítima de Ed. Assim como a morte de George Gain, o falecimento de Henry não foi marcado por luto nem por Augusta nem por Ed. Em vez disso, deixou Ed com a única coisa que ele parecia mais querer, sua mãe, totalmente para si mesmo. Augusta era o centro do seu mundo, uma força que ele via como invencível e indispensável. No entanto, quando ela de repente adoeceu, o mundo de Ed começou a desmoronar. Um derrame grave levou Augusta ao hospital e Ed ficou ao lado dela por horas, esperando que ela se recuperasse. Ela acabou recebendo alta, mas nunca voltou à força que tinha antes. Ed se dedicou totalmente a cuidar dela, atendendo às suas necessidades dia e noite. Para ele, havia uma estranha euforia nesse papel, como se isso lhe desse a oportunidade de provar que era um filho dedicado e talvez conquistar o afeto que sempre desejou.
Mas Augusta não demonstrou gratidão. Mesmo quando recuperou a saúde, ela continuou negando afeto e reconhecimento a Ed, deixando-o ainda ansiando pelo amor dela. No inverno de 1945, Augusta parecia forte o suficiente para retomar suas rotinas habituais. Ela até acompanhou Ed até uma fazenda vizinha para buscar palha. Enquanto estavam lá, viram o fazendeiro espancar um filhote até a morte e brigar com a esposa. Augusta ficou horrorizada, não apenas pela crueldade, mas pelo que ela via como a falta de vergonha da esposa do fazendeiro, a quem imediatamente condenou como imoral. O incidente a abalou tão profundamente que, em uma semana, ela sofreu outro derrame, desta vez fatal. Em 29 de dezembro de 1945, Augusta Gain morreu aos 67 anos, deixando Ed completamente sozinho em seu funeral. Ed supostamente chorou incontrolavelmente, inconsolável em sua dor. Ele havia perdido a única pessoa que já amou, a única figura que moldou e definiu toda a sua vida. A partir daquele momento, Ed passaria o resto de seus dias tentando recriar a presença de sua mãe das maneiras mais grotescas e horripilantes imagináveis. Após a morte de sua mãe, a vida na comunidade unida de Plainfield parecia continuar como antes para Ed Gein. Para os moradores, a única diferença era que ele parecia mais desleixado, mas seguia sendo o mesmo homem desajeitado e educado de sempre. Poucos percebiam sua turbulência interna e muitos sentiam pena por ele viver sozinho em uma fazenda decadente. Apesar de algumas mulheres se sentirem desconfortáveis perto dele, sua pálpebra caída e sorriso torto tornavam seu olhar inquietante. Entre os fazendeiros que ele ajudava, Ed era frequentemente alvo de piadas e visto como ingênuo para brincadeiras. Em casa, ele se isolava do mundo. Ele fechou com tábuas os quartos que eram de Augusta, o andar de cima, a sala de estar e a de visitas, mantendo-os impecáveis, como se os preservasse em memória dela, enquanto o resto da casa afundava na sujeira e no abandono, sem água encanada ou eletricidade. Cada vez mais, Ed se afastava da sociedade, passando seu tempo com revistas sensacionalistas e artigos sobre canibalismo, profanação de túmulos e mutilação. Ele raramente ia à cidade, só para comprar suprimentos ou algum trabalho, mas costumava percorrer 11 quilômetros até a taverna de Mary Hogan. Mary Hogan, a proprietária, tinha uma semelhança impressionante com a mãe dele, e Ed desenvolveu uma fixação doentia por ela. Sem Augusta, a vida dele ficou insuportavelmente vazia. Ele começou a ressentir os moradores da vila que o zombavam, e por trás de seu exterior calado, sua raiva crescia. Em maio de 1947, essa escuridão finalmente viria à tona. Georgia Weckler, de 8 anos, sumiu após ser deixada perto de casa em Wisconsin. Ela nunca mais foi vista, e surgiram boatos de que havia sido levada por alguém com uma mente perturbada. Nos anos seguintes, mais desaparecimentos assombraram a região. A adolescente Evelyn Hartley desapareceu enquanto cuidava de uma criança. Suas roupas ensanguentadas foram encontradas, mas seu corpo não. Os moradores de Plainfield, Victor Travis e Ray Burgs, desapareceram após saírem do Max Bar numa noite, e seus destinos permanecem um mistério. E então, em dezembro de 1954, a dona de bar Mary Hogan desapareceu. A polícia encontrou uma poça de sangue e um cartucho deflagrado de calibre .32 no chão do bar, mas nenhum sinal dela. E apesar de buscas intensivas e apelos ao público, o caso permaneceu sem solução. Anos depois, moradores sempre recordavam os comentários estranhos de Ed sobre Mary. Quando aparecia na cidade, ele sorria de canto e dizia: "Ela não está desaparecida, está na fazenda agora." As pessoas descartavam isso como mais uma das piadas estranhas e inadequadas de Ed, nunca imaginando que ele estava dizendo a verdade. Nos anos que antecederam seu crime final, estranhos rumores começaram a circular em Plainfield sobre Ed e sua fazenda assustadora. Crianças locais que visitaram diziam ter visto cabeças encolhidas na casa dele. Ed contou que as cabeças eram presentes de um primo que serviu nas Filipinas na guerra. A maioria dos moradores ignorou os comentários, considerando uma excentricidade do Ed estranho, e isso virou uma piada mórbida na comunidade. Então, em 16 de novembro de 1957, a temporada anual de caça ao cervo, que durava 9 dias, estava a todo vapor, e a maioria dos homens de Plainfield estava na floresta. Ed, que nunca participava da caça, aproveitou a cidade tranquila. Ele visitou a loja de ferragens Warden, que pertencia à viúva Bernice Warden, de 58 anos.
Ela trabalhava sozinha quando Ed entrou pela primeira vez para comprar anticongelante. Ed voltou mais tarde sob o pretexto de querer trocar seu rifle. Nessa segunda visita, Ed atirou em Bernice. Naquela noite, o filho de Bernice, Frank, voltou da caça e encontrou a loja coberta de sangue. Alarmado e horrorizado, ele suspeitou imediatamente de Ed. Quando a polícia chegou, Frank disse diretamente: ele fez algo com ela. Quando perguntaram a quem ele se referia, ele respondeu: Ed Gein. As autoridades se mobilizaram rapidamente. Com Bernice desaparecida e as suspeitas diretamente voltadas para Ed, a polícia iniciou uma busca frenética. Eles foram à fazenda de Gein, mas ele não estava. Sabendo que ele visitava a família Hills, os policiais foram até a casa deles. Eles o encontraram quando ele ia sair de carro, após jantar, e ajudar um dos Hills a instalar uma bateria. Após algumas perguntas rápidas, ficou claro para os policiais que eles tinham o suspeito. O xerife Arthur Schley, que liderava a investigação, decidiu vasculhar a fazenda de Gein com o capitão Shue Forster. Nada os prepararia para o horror que os esperava ali. Quando eles entraram na casa de fazenda bagunçada e cheia de entulho e passaram suas lanternas pelo chão, Schley sentiu algo roçar nele. Virando-se, ele ficou paralisado ao ver um corpo pendurado de cabeça para baixo pelos pés. Ele havia sido aberto ao meio e eviscerado como um cervo. A cabeça faltava, mas o corpo era claramente humano. Ele acabara de encontrar os restos mutilados de Bernice Warden. A descoberta foi tão grotesca que Schley saiu correndo para fora, caiu de joelhos na neve e vomitou violentamente. Lá dentro, Shue Forster se controlou e pediu reforço urgente pelo rádio. O que eles haviam encontrado era apenas o começo do pesadelo escondido dentro da casa de Ed Gein. Quando os policiais voltaram para a casa da fazenda, o fedor os atingiu, pútrido e sufocante. A sujeira e a decomposição eram avassaladoras, e era quase impossível imaginar que alguém pudesse viver em tais condições. No entanto, a imundície era apenas a superfície. O que havia dentro era muito mais horripilante. Aquela era uma verdadeira casa de pesadelos. Espalhadas entre os destroços havia estranhezas quase triviais, uma lata de café cheia de chicletes, dentaduras amarelas arrumadas como enfeites em uma prateleira. Essas pequenas grotesquices, porém, empalideciam diante do que ainda encontrariam. Bolas foram feitas com topos de crânios humanos, algumas usadas como enfeites de cabeceiras de cama. 4 cadeiras teriam sido estofadas com pele humana, assim como abajures, cestos de lixo e inúmeros outros itens domésticos. Um cinto foi feito inteiramente de mamilos femininos, junto com uma haste de cortina feita dos lábios de uma mulher. Caixas revelaram ainda mais horrores. Uma continha genitália feminina, outra guardava 4 narizes decepados, enquanto um recipiente de aveia Quaker estava cheio de pedaços de couro cabeludo humano. Peças de roupa também haviam sido feitas a partir de partes do corpo. Havia perneiras costuradas com pele de mulher, vários pares de polainas de pele e, o mais perturbador de tudo, um colete feito a partir da parte superior do torso de uma mulher. Máscaras também foram encontradas, 9 ao todo, feitas a partir dos rostos esfolados de mulheres, com o cabelo ainda preso, algumas com batom cuidadosamente aplicado nos lábios. Um policial lembrou, chocado, quando descobriu uma máscara feita dos restos de Maria Hogan, a dona da taverna, que estava desaparecida desde 1954. Os restos de Bernice Warden estavam espalhados pela casa. Seu coração foi achado em um saco perto do fogão e as entranhas, ainda quentes, enroladas em jornal. A cabeça dela foi descoberta dentro de um saco de ração, identificada apenas quando o vapor saiu do saco. Pregos foram cravados em cada orelha e ligados por barbante, como se Gein quisesse pendurá-la entre seus troféus macabros. Havia tantas partes de corpos, ossos, pele, seios, genitais, narizes, lábios e cabeças, que se tornou impossível saber quantas vítimas tinham sido feitas. A variedade sugeria mais de uma, embora todos os restos fossem femininos. Quase tudo estava confinado à cozinha e ao quarto no andar de baixo, as áreas onde Gein realmente vivia. O restante da casa estava fechado com tábuas, e com apreensão, os policiais removeram as tábuas, esperando mais atrocidades, mas encontraram o oposto. Atrás das tábuas havia cômodos intocados, um quarto, uma sala de estar, preservados em perfeita ordem. Tudo permanecia exatamente como estava há anos, congelado no tempo. Esses eram os quartos de Augusta, selados desde sua morte, cuidadosamente preservados como um santuário.
Como mencionamos antes, cada um de seus pertences permaneceu intocado, um testemunho silencioso da mulher. Ed Gein, venerado como um santo, Gein havia sido preso e levado sob custódia. Ele foi trancado na cadeia local, não muito longe de onde o xerife Lee e sua família moravam. Apesar das evidências crescentes, Ed continuou calado, recusando-se a confessar. Durante o interrogatório, o xerife Schley rapidamente perdeu a paciência com Ed. Sua frustração transbordou e ele empurrou Ed contra a parede da cadeia, gritando por uma confissão. Em vez de falar, Jean simplesmente se fechou, mergulhando no silêncio. Enquanto isso, de volta a Plainfield, a cidade estava tomada por repórteres. A especulação correu solta e manchetes sensacionalistas logo tomaram conta dos jornais. Em poucos dias, Jean confessou ter matado Bernice Warden, mas sua revelação mais chocante ocorreu ao ser questionado sobre a origem das partes de corpos achadas em sua casa. Calmamente, Ed explicou que ao longo de 5 anos, começando em 1947, ele fez visitas noturnas repetidas a cemitérios locais. Em pelo menos 9 ocasiões, ele desenterrava caixões recém-enterrados, removia os corpos e depois enterrava novamente os caixões. Ele admitiu que selecionava suas vítimas vasculhando os obituários, escolhendo mulheres de meia-idade que o faziam lembrar de sua mãe. De forma perturbadora, algumas dessas mulheres eram pessoas que ele conheceu enquanto estavam vivas. Mesmo assim, Gein afirmou que suas lembranças de profanação de túmulos e até mesmo de assassinato eram vagas e pareciam um sonho. A imprensa, no entanto, aproveitou cada detalhe macabro. Manchetes chamaram-no de canibal depravado e obcecado por sexo e surgiram boatos de que ele estaria ligado a outros desaparecimentos não resolvidos em Wisconsin. O caso da adolescente desaparecida Evelyn Hartley, em particular, foi ligado a ele no circo midiático que se seguiu. Repórteres chegaram até a ter acesso à sua fazenda, permitindo que capturassem as infames fotografias que mais tarde horrorizariam o público. À medida que as histórias surgiam, mais alegações bizarras apareciam. Uma solteirona local chegou a insistir que tinha sido namorada de Gein por 20 anos, embora mais tarde tenha retirado sua declaração durante novos interrogatórios. Ed era estranhamente cooperativo ao descrever suas profanações dos mortos, admitindo sem hesitar que exumava corpos, removia as partes que queria, geralmente cabeças e genitais, e depois enterrava novamente os restos. Ele também falava objetivamente sobre usar máscaras feitas com rostos de mulheres e um colete feito de torsos femininos. Porém, ao abordar assassinatos diretos, ele era evasivo, mesmo diante de evidências esmagadoras. Os observadores ficaram perplexos, sem saber se Ed Gein era realmente insano ou um mentiroso manipulador. Durante tudo isso, ele manteve o mesmo comportamento calmo e discreto. Ele nunca xingava, permanecia educado e parecia quase distante, como se estivesse descrevendo acontecimentos comuns em vez de atos de monstruosa depravação. Ele acabou admitindo ter matado Mary Hogan e Bernice Warden, sendo formalmente acusado de 2 homicídios em primeiro grau e um roubo à mão armada. A imprensa o chamou de o monstro e o colecionador de cabeças de Plainfield. Curiosamente, Ed parecia gostar dos holofotes. Barbeado e mais arrumado do que jamais estivera, ele sorria amplamente para os fotógrafos. E alguns especularam que, ao confessar, Ed havia se livrado de um terrível fardo e, ao fazer isso, encontrou uma espécie sombria de paz. O advogado de Ed, William Belter, anunciou que seu cliente iria se declarar inocente por motivo de insanidade. Em Plainfield, o choque ainda se espalhava pela comunidade enquanto os moradores lutavam para aceitar a ideia de que Gein havia profanado túmulos. A ideia de que suas mães, filhas e irmãs poderiam ter sido exumadas, mutiladas e transformadas em objetos domésticos dentro da casa de fazenda dele era incompreensível e muitos exigiam provas. Quando Gein forneceu calmamente às autoridades uma lista de nomes e datas dos túmulos que ele roubou, foi decidido que 2 seriam exumados. Um pertencia a Eleanor Adams, de 52 anos, cujo local de descanso ficava ao lado dos túmulos dos pais de Gein. Espalharam-se rumores de que o segundo túmulo seria o de Augusta Gein, mas Ed sempre insistiu que nunca tocou no caixão de sua mãe. E o segundo túmulo escolhido foi o de Mabel Everson, de 69 anos. Ao escavar o local de sepultamento da Sra. Adams, foram encontrados sinais evidentes de perturbação. E quando o caixão foi finalmente aberto, estava vazio, exceto por uma única alavanca de ferro.
No túmulo de Everson, os coveiros encontraram ossos espalhados enterrados a poucos centímetros abaixo do solo. O caixão dela também havia sido esvaziado. Jane pegou o que queria e desprezou o resto. Essas descobertas confirmaram que as confissões de Gain sobre profanação de túmulos eram verdadeiras. O próprio Gain mostrava-se estranhamente cooperativo. Ele se ofereceu para mostrar ao xerife Schley onde estavam as partes restantes de Mary Hogan, levando-os à sua fazenda. Ele apontou para um monte de cinzas, explicando que havia cortado Hogan em pedaços, queimado seus restos em seu fogão e depois jogado tudo na pilha. Em seguida, restos mortais de outra mulher foram desenterrados em uma vala de lixo na propriedade. Jane admitiu ter roubado túmulos, mas negou atividade sexual com os cadáveres, alegando que cheiravam muito mal. Ele afirmou que nunca teve um relacionamento sexual com homem ou mulher, e embora muitos especulassem que alguém deveria tê-lo ajudado, Gain insistiu que agiu sozinho. Ele também negou o envolvimento no desaparecimento da adolescente Evelyn Hartley, da jovem Georgina Weckler e dos 2 caçadores desaparecidos, embora as suspeitas sobre sua culpa persistissem. Eventualmente, Ed foi transferido para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, onde passou por uma série de exames. Fisicamente, Gain estava em boas condições, embora frequentemente reclamasse de dores de cabeça, náuseas e de um odor desagradável que ele descrevia como o fedor constante de carne podre. Mentalmente, no entanto, sua condição era muito mais preocupante. Os médicos o diagnosticaram com esquizofrenia, observando tendências neuróticas graves e uma incapacidade de enxergar a realidade como as outras pessoas. E após testes extensivos, a conclusão foi clara. Ed Gein era insano. Esse veredito enfureceu o povo de Plainfield. Para eles, Ed sempre foi peculiar, mas nunca insano. Eles temiam que a decisão o livrasse da punição que achavam justa, deixando a comunidade sentindo-se privada de justiça. Ed permaneceu no Hospital Estadual Central até sua audiência de insanidade em 21 de novembro de 1957. O tribunal estava cheio de curiosos, muitos percebendo como Ed mudara desde a prisão. A figura frágil e abatida de antes não existia mais. Em vez disso, Gain parecia mais saudável, com o rosto mais cheio, até um pouco rechonchudo. Na audiência, médicos afirmaram que ele era insano demais para ser julgado, sendo novamente internado no Hospital Estadual Central por tempo indeterminado. Enquanto isso, Plainfield se tornou um lugar transformado pela notoriedade. Repórteres e caçadores de emoções invadiram a cidade, ansiosos para ver a fazenda de Gain ou visitar os cemitérios que ele profanou. Em 30 de março de 1958, a fazenda e os pertences dele estavam programados para serem leiloados, com o objetivo de ajudar a pagar processos movidos pelas famílias das vítimas. 10 dias antes do leilão, no entanto, a casa da fazenda pegou fogo. E embora muitos suspeitassem de incêndio criminoso, nenhum culpado jamais foi identificado e o caso não foi investigado a fundo. Quando Ed foi informado sobre o incêndio, ele simplesmente comentou: "Tanto faz." O leilão dos demais pertences ocorreu normalmente, incluindo o carro, adquirido pelo operador Bunny Gibbons. Gibbons aproveitou a fama macabra, cobrando 25 centavos para as pessoas verem o veículo. Na sua primeira exposição, mais de 2.000 visitantes curiosos apareceram. Ao todo, o leilão arrecadou $5.375 com $300 reservados para o eventual funeral de Ed. Com Gain confinado em segurança, sua lenda cresceu por todo o Wisconsin. As crianças sussurravam histórias assustadoras sobre ele, tornando-o seu bicho-papão da vida real. Seus crimes entraram na cultura popular. E em 1960, Alfred Hitchcock lançou Psicose, inspirado no romance de Robert Bloch, que havia se inspirado na vida de Gain e em sua perturbadora obsessão pela mãe. No mesmo ano, trabalhadores perto da fazenda de Gain viram cachorros cavando um terreno. Investigando mais a fundo, eles desenterraram uma pilha de ossos humanos, costelas, pernas, braços, até mesmo uma pelvis. Restos de seu túmulo, roubando esses restos mortais, foram silenciosamente reenterrados em 1962. De volta ao Hospital Estadual Central, Gain se adaptou bem à vida institucional, ocupando-se com leituras e pequenos trabalhos, sendo visto como paciente exemplar. Diferente da maioria dos internos, ele não precisava de medicação para sua condição. Embora muitos digam que durante a lua cheia algo nele mudava com o tempo, ele até se tornou uma espécie de celebridade, chamando a atenção de jornalistas, sociólogos e curiosos que disputavam entrevistas.
Ele recebia cartas de fãs e até pedidos bizarros de mulheres por mechas de seu cabelo, embora as autoridades negassem esse tipo de contato. Apesar de toda a atenção, Jean nunca recebeu uma única visita. As notícias sobre sua vida relativamente tranquila no hospital deixaram o povo de Plainfield profundamente irritado. Muitos diziam que ele não era insano e deveria ser julgado por seus crimes. Em 1968, psiquiatras afirmaram que Jean estava recuperado para ser julgado. E, em janeiro daquele ano, ele apareceu em público pela primeira vez em uma década durante as audiências preliminares. Seu julgamento foi marcado para novembro daquele ano. O processo durou apenas uma semana. As testemunhas depuseram e Jean, ele mesmo, foi ao banco das testemunhas. Ele afirmou que o tiro em Bernice Warden foi acidental e que lembrava pouco depois disso, pois desmaiou ao ver o sangue. Ele negou lembrar do esquartejamento do corpo ou de tê-lo pendurado em seu galpão. No final, o júri o considerou culpado de assassinato em primeiro grau, mas também decidiu que ele estava insano no momento do crime. Na prática, ele foi condenado e absolvido ao mesmo tempo, e mais uma vez internado no Hospital Estadual Central por um período indefinido antes de retornar ao confinamento. A imprensa teve a chance de falar com ele. Muitos ficaram impressionados com o contraste entre o comportamento calmo e educado de Gain e os horrores de seus crimes. Quando perguntado sobre como se sentia, ele respondeu que estava aliviado e que aguardava ansiosamente para voltar ao hospital, acrescentando: "Lá, eles te tratam muito bem." Ele culpou suas ações pelo ambiente em que vivia e sugeriu que, se as pessoas da cidade fossem mais gentis, talvez não tivesse agido assim. Para muitos, isso parecia marcar o fim do sombrio capítulo de Ed Gein. Mas então, em 1974, ele chocou o público mais uma vez ao entrar com um pedido de libertação. Ele alegou que estava totalmente recuperado, insistindo que não havia motivo para mantê-lo confinado. Ed queria sua liberdade de volta. Em 27 de junho de 1974, Gein compareceu ao tribunal buscando ser liberado de volta à sociedade. A caminho da audiência, ele riu e brincou com os repórteres, mostrando-se calmo, educado e quase comum. Um forte contraste com a imagem monstruosa criada dele ao longo dos anos. Por trás dessa aparência, especialistas alertaram que ele ainda era um homem perturbado e perigoso para os outros. Seu pedido de liberdade foi negado e ele foi devolvido ao Hospital Estadual Central para continuar sua existência tranquila e institucionalizada. 4 anos depois, em 1978, aos 72 anos de idade, Gein foi transferido para o Instituto de Saúde Mental de Mendota. Sua saúde já havia começado a piorar e nos anos seguintes ele se deteriorou ainda mais, sucumbindo à senilidade, ao câncer e à insuficiência respiratória. Em 26 de julho de 1984, Ed Gein morreu aos 77 anos de idade. Ele foi enterrado no cemitério de Plainfield, o mesmo lugar onde havia cometido seus grotescos roubos de túmulos, mas também o local de descanso de sua amada mãe. Seu túmulo fica entre os de seus pais e de seu irmão. Com o tempo, caçadores de lembranças foram lascando sua lápide, até que ela foi completamente roubada em 2000. Ela foi recuperada no ano seguinte, perto de Seattle, e armazenada pelo departamento do xerife do condado de Waushara. Hoje, o túmulo de Ed não tem marcação, mas sua localização ainda é amplamente conhecida. Mesmo após a morte, Gein deixou para trás mistérios perturbadores. O número real de vítimas é desconhecido, e apesar de confessar oficialmente só 2 assassinatos, muitos acreditam que cometeu outros. Outra vida ligada indiretamente a Gein foi a do xerife Archley, traumatizado pelos horrores que descobriu e pelo estresse de interrogar Gein. Relatos apontam que ele teve um declínio que resultou em insuficiência cardíaca aos 43 anos. Para o povo de Plainfield, Wisconsin, os crimes de Ed Gein deixaram uma cicatriz duradoura que nunca desapareceu de verdade para o resto do mundo. Seu legado virou lenda, gerando inúmeros livros, filmes, documentários e referências na cultura pop. Sua história transcendeu gerações, mantida viva por um fascínio duradouro pelo homem que se tornou uma das figuras mais infames do terror na história, Eduardo Teodoro Gein.